Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre o EBITDA. Ele é um indicador tão polêmico, mas tão polêmico, que eu coloquei como subtítulo: ame-o ou deixe-o. O que é esse EBITDA e por que se gosta tanto dele? Não tem dúvida nenhuma que dentro do mercado financeiro, principalmente dentro do mercado de capitais, os analistas eles gostam bastante de utilizar o EBITDA. Algumas vezes até de forma equivocada e sem compreender todas as limitações desses índices aí. Tem alguns assuntos que são bastante discutidos dentro da academia e o mercado quase não dá bola. Por exemplo, quando a demonstração de origens e aplicações de recurso, a DOAR, foi substituída pela DFC, demonstração de fluxo de caixa, na academia surgiu vários artigos, vários livros, várias palestras e no mercado ninguém deu muita bola. Tanto que as empresas poderiam continuar voluntariamente publicando sua DOAR, mas ninguém assim o fez. Já o EBITDA é o contrário, é um assunto bastante utilizado no mercado, mas do ponto de vista da academia, a gente vê pouco artigo, vê pouco material, pouco livro falando sobre ele, certo? Pelo menos proporcional a quanto o mercado o utiliza. Então, o que é esse tal de EBITDA? A sigla significa Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que em português seria lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações. Se a gente fosse fazer uma sigla em português seria LAGIDA. O EBITDA seria LAGIDA. O LAGIDA tu vai encontrar em alguns livros acadêmicos, mas nos relatórios das empresas, nos jornais econômicos, nos sites, sempre se utiliza a expressão EBITDA. Ela é muito mais consolidada, ela é o usual falar em EBITDA e não falar em LAGIDA, que seria a expressão em português. Então, como é que se mensura esse indicador? É basicamente seguir o que o nome dele fala, né? Então a gente pega o lucro líquido do período, a gente soma a depreciação e a amortização. Por que soma? Porque a depreciação e a amortização foram despesas dentro da contabilidade, mas não são saídas de caixa. Então a gente soma para ajustar esse lucro líquido. A gente soma também a despesa financeira. A despesa financeira ela pode ou não ter sido saída de caixa. Pelo regime da competência a gente considera a despesa incorrida, né, e não a despesa paga. A gente soma também o imposto de renda e a contribuição social, que são os tributos que incidem sobre o lucro. E fazendo essas três somas, a gente chega no EBITDA, certo? E o que a gente tenta mensurar? Qual é o objetivo desse EBITDA? Por que eles acham tão interessante aqui? O professor Flesati falou que o mérito consiste em ser uma aproximação do caixa operacional gerado no período, calculado com relativa facilidade, o que agrada os analistas externos. Então ele é bem objetivo de se calcular e a gente pega uma informação contábil, o lucro líquido, que é calculado dentro do regime de competência, ou seja, as receitas são mensuradas pelo fato gerador e não pelos recebimentos. As despesas são consideradas pelo seu fato gerador, pela sua ocorrência e não pelo seu pagamento. Mas a gente ajusta essas despesas que não são saídas de caixa, certo? Então é como se a gente tentasse gerar um caixa operacional dentro de um regime de competência. Só que esses ajustes são interessantes, não são interessantes? Então, primeira questão, os tributos. A gente tem tributos, de uma forma geral, que incidem sobre o lucro, tributos que incidem sobre a receita, como ICMS, e tributos que incidem sobre o patrimônio, como IPTU, IPVA. A gente, no cálculo do EBITDA, exclui só os tributos que incidem sobre o lucro, certo? Uma questão é, se uma empresa for o lucro presumido, então o imposto de renda dela incide sobre a receita, já pode gerar uma certa
dúvida aí de como calcular esse EBITDA, certo? Então, para ter o mesmo critério, se tu vai calcular uma empresa com lucro real e uma com lucro presumido, teria que ajustar as duas, para ser mais coerente. É claro que na bolsa as empresas são todas de lucro real, não teria essa questão. Agora, se eu vou fazer uma análise de uma decisão de um investimento direto em determinado país, às vezes o tributo ele pode ser a variável crucial para influenciar essa minha decisão. Então, tem empresas que saíram do Brasil e foram para a Argentina ou para o Paraguai, que eu conheço, em função da questão tributária, da questão fiscal, ou foram para a China. Então, quando for esse tipo de decisão, o EBITDA ele pode não ser indicado para esse tipo de decisão, porque ele exclui o tributo aí da sua base de cálculo, certo? Então tem que ser tomado um certo cuidado. Uma outra questão que o EBITDA exclui é a depreciação e a amortização. Então a depreciação ela ocorre sobre o imobilizado, né? Tem a despesa do período em cima normalmente da vida útil do imobilizado e não é uma saída de caixa, efetivamente não é uma saída de caixa. Agora tem que tomar um certo cuidado, porque a depreciação enquanto fenômeno econômico ela existe. Todo mundo entende que tira um carro da concessionária e o carro vai perder valor por causa do tempo, por causa do uso e por causa da tecnologia, certo? Então, se uma empresa sempre gera caixa, mas tem prejuízo, contabilmente falando, ao longo do tempo ela vai consumir o seu PL, vai aumentar seu endividamento. Quando ela tiver que fazer investimentos fixos, investimentos imobilizados, ela vai ter dificuldade, tá? Então, claro que para o desempenho operacional, se quer ver a geração de caixa, pode-se excluir a depreciação do cálculo, mas tem que se pensar nesses outros aspectos, né? Não usar só o cálculo do EBITDA de forma isolada. A amortização é a mesma coisa. A amortização, via de regra, são com ativos intangíveis, né? A despesa, conforme vai se consumindo, para alguns tipos de companhia, amortizar esses direitos de exploração são bem importantes para os seus resultados, né? Vão ter um reflexo importante dentro dos seus ativos. Então, excluir eles dos cálculos pode trazer algumas preocupações. Agora, o ponto que eu acho mais preocupante do EBITDA diz respeito da despesa financeira. Porque, claro, ele quer tentar medir o desempenho operacional. Então, ele acaba excluindo essa questão financeira. Mas, tem inúmeras empresas que estão bem operacionalmente, mas estão mal financeiramente, a ponto de pedirem recuperação judicial, de pedirem falência, de ficarem insolventes. Então, quando estiver analisando esse tipo de empresa, o EBITDA pode dar uma falsa impressão de sucesso. Na verdade, a empresa não está bem, a empresa está mal financeiramente. A gestão financeira ela é tão importante quanto essa gestão operacional. Então, quando for analisar, se for trabalhar com EBITDA, tem que ter a compreensão que está vendo o desempenho operacional. Mas tem que se usar outras métricas, outras formas para conseguir avaliar essa gestão financeira da empresa também. Não pode simplesmente negligenciar isso aí, certo? Mais algumas questões aí do EBITDA. Todos os indicadores eles têm virtudes, senão a gente não ia utilizar eles, mas eles também têm limitações, como a gente está falando agora do EBITDA. Uma analogia que eu gosto bastante é dizer que um indicador ele é uma vela acesa num quarto escuro. Por quê? Uma vela acesa num quarto escuro ela não ilumina o quarto plenamente. Ela dá uma certa visão, ela dá uma certa penumbra. E tu traz outras velas, tu consegue ter outros pontos de vista, outras perspectivas. Uma crítica que eu faço ao EBITDA é usar ele de uma forma isolada, usar ele como um único indicador de desempenho. Então a gente viu que ele tem limitações, então ele tem que ser utilizado em conjunto com outras fórmulas, com outros indicadores, com outras métricas para poder fazer algum tipo de consideração sobre o EBITDA. Não usar ele de forma isolada. Um outro ponto, né? De vez em quando a gente vê alguns analistas pegando o EBITDA, pegando algum coeficiente de multiplicação e fazendo um valuation em cima desse
cálculo aí. Se fosse tão fácil assim fazer um valuation, fazer uma avaliação de uma empresa, não ia ter consultoria tendo um monte de trabalho e cobrando uma fortuna por isso, né? Então isso aí é uma simplificação muito grande para fazer um processo de valuation. Então eu particularmente não gosto quando faz esse tipo de cálculo. Pega o EBITDA, multiplica com o coeficiente e fala que isso aí é o valor da empresa. Eu acho que tem muito mais fatores e é muito mais complexo do que esse modelo de valuation que alguns utilizam. Ok? E uma questão que eu presencio também bastante, quem tem costume de ler relatórios de empresas, a gente sabe que a empresa sempre tem interesse em mostrar o que tem de mais bonito, certo? Então, às vezes a gente vê alguns relatórios que a receita caiu, o lucro caiu, só que o EBITDA subiu, e é montado todo um relatório dando destaque para esse crescimento do EBITDA. Então, muitas vezes a impressão que eu tenho é que o EBITDA ele é usado como uma nuvem de fumaça para esconder outras coisas. Principalmente aquelas questões financeiras que a gente falou ali antes. Nenhuma empresa pode estar em processo de falência e ter um EBITDA positivo. Então tem que tomar cuidado até que ponto o EBITDA, como um indicador de desempenho, está mostrando um resultado positivo ou é só uma nuvem de fumaça para esconder outras coisas que estão sendo ignoradas desse cálculo que a empresa não quer mostrar. Certo? Então, por fim, a gente pode concluir que ele é um indicador interessante, é um indicador importante para medir o desempenho operacional, só que ele tem as suas limitações. Então, quando a gente for trabalhar com ele, tem que considerar todas essas limitações nas suas bases de cálculos, tem que usar ele em conjunto com outras informações, com outros indicadores, verificar a gestão financeira, verificar a necessidade de investimentos em ativos fixos, para daí poder ter uma visão mais completa da empresa. Certo, pessoal? Então, com isso, damos hoje a nossa missão por cumprida. Até a próxima. Obrigado e tchau, tchau.